O canal Arquivo de Fatos apresenta Entre o Céu e o Inferno, a história de Edward Wickman. Deus criou o homem conforme sua semelhança. Criou-os não para povoar a terra de um modo supérfluo. Durante sua existência, o homem deveria ajudar seu semelhante, tal como Deus ensinou. Sim, porque cedo ou tarde iremos prestar contas de nossos atos. E quando essa hora chegar, o devedor fatalmente se arrependerá das virtudes que não praticou. Como ocorreu a um certo Edward Wickman, um milionário que não dava a mínima àqueles que necessitavam de sua ajuda. Entre outras arbitrariedades cometidas. No entanto, o que ele não sabia era que o fato que aconteceria em sua vida iria mudá-la completamente. Residência do Sr. Edward Wickman, manhã de domingo. Em sua residência, o empresário aproveita o dia de folga para relaxar e ler o seu jornal. Quando súbito, a sua empregada passa ao seu lado e ele a chama. Ela, assustada, responde. Então Edward Wickman lhe pergunta o que ela leva naquele pacote. Ainda assustada, ela diz que é um pouco de comida para dar a um garotinho cuja mãe está doente. Truculento, ele diz que não está interessado se a mãe do garoto está doente, e ele ainda acha que é pretexto do garoto para comer às suas custas. E ainda continuando com a sua bronca, Edward lembra a Dona Amanda que já havia falado para ela não dar nada a ninguém, pois dessa forma ele vai acabar sustentando os mendigos do bairro, e na sua casa não é nenhuma instituição de caridade. Diante do que Edward havia dito, Dona Amanda se defende ao achar, por se tratar de restos de comida e que seria jogada fora, ele não se importaria se ela desse. Então, alegando que havia se enganado, ela pede desculpas e diz que não acontecerá novamente. E bastante aborrecido, Edward diz que espera que isso não se repita. Em seguida, ele vai em direção ao portão para se livrar do mendigo, como ele havia falado para Dona Amanda. E curto e grosso, ele diz para o garoto ir embora, pois ali não tem nada para lhe dar. Entretanto, com fome, o garoto diz que a moça iria lhe dar algo para comer, se referindo a Dona Amanda. Essa atitude do garoto enfurece Eduardo ainda mais, que aos berros diz que impediu que ela lhe desse comida e ameaça o garoto, dizendo que vai chamar a polícia caso ele não vá embora. Por fim, ele bate a porta na cara do garoto. Com um semblante triste, o garoto permanece estático, até que alguém aparece e lhe dá algum dinheiro. É o Sr. Johnson. O garoto fica agradecido. Naquele momento, o Sr. Johnson aconselha o garoto a não pedir nada naquela residência e chama ele para ir embora dali. Curioso, o garoto indaga ao Sr. Johnson, lhe perguntando por que um homem tão bom quanto ele é tão pobre e um homem como Edward Wickman é tão rico. Johnson lhe diz que não tem a resposta e completa dizendo: se Deus quis assim é porque ele tem um bom motivo, e quem somos nós para questioná-lo? Ouvindo toda a conversa, Eduardo murmura, dizendo que a diferença é porque ele é superior a ambos, que são ralé. E ele não é nenhum idiota como o Sr. Johnson, que não tem nem onde cair morto e ainda dá dinheiro aos outros. Bem depois do ocorrido, à noite no quarto com a sua esposa, cujo nome é Stephanie, Eduardo comenta com ela que, se pudesse, acabaria com as favelas existentes no bairro. Também ele fala da ousadia que o garoto teve de pedir comida em sua casa, e se não fosse por ele, Dona Amanda teria dado. Então, calmamente a sua esposa lhe pergunta por que ele nutre aquele ódio, e diz que aquelas pessoas não tinham culpa de terem nascido pobres. Diante daquelas palavras proferidas por sua esposa, Eduardo já se altera,
Irritado, pergunta a ela se por acaso a culpa era dele, do fato deles serem pobres. E complementa dizendo que eles fossem pedir esmolas em outro local ou a Johnson, que gosta de dar o que muito mal tem. Ela, indiferente àquela irritação do marido, diz que se Johnson gosta de ajudar é porque ele tem um bom coração. Edward então retruca, dizendo que o fato de Johnson ter um bom coração não iria ganhar nada em troca. Tal atitude não iria tirá-lo da miséria. Então, vendo que aquela conversa não iria levar a nada, Stephanie resolve não falar mais naquele assunto e fala ao marido para irem dormir. A manhã seguinte faz Edward Wickman se levantar cedo para ir à sua empresa. Faz também outra pessoa sair na rua em busca de sua sobrevivência. E quando ela fica na frente do carro de Edward, prontamente ele dá várias buzinadas, pressionando-a a se afastar do seu caminho. Dessa forma, tornando-se várias vezes vítima de pessoas inescrupulosas, como Edward Wickman. Depois de ter sido chamado de vagabundo, o pobre rapaz poderia ter revidado o insulto, mas quando se deu conta, o automóvel já ia longe. O dia transcorre normalmente, com acontecimentos que fazem parte do cotidiano de uma grande cidade. Até chegar à noite, quando é encerrada uma reunião na empresa de Edward Wickman. Envolvido em seu trabalho, visando obter mais lucro, Edward decide ficar até tarde na empresa. Dessa forma, ele se despede do Sr. Williams. São passadas algumas horas que Edward Wickman quase não percebe, por estar completamente envolvido em seu trabalho. Por volta das 22 horas, ele sai de sua empresa. Depois que Edward sai da empresa, os dois vigilantes comentam a respeito da sua ruindade. O fato dele não cumprimentá-los por se achar melhor do que eles. Sobretudo o que aconteceu com um rapaz que já trabalhou na empresa, acusado injustamente por Edward de ter roubado uma joia, sendo espancado na delegacia para confessar um crime que não cometeu, e depois de meses foi constatado que um dos advogados da empresa foi o verdadeiro ladrão. E mesmo assim o tal advogado não ficou preso, pelo fato da sua posição social, só pagou fiança e foi posto em liberdade. E o pobre rapaz, depois de ter sido espancado e humilhado, perdeu o emprego, e mesmo comprovada a sua inocência, ele nunca conseguiu arrumar outro emprego. Minutos depois, Edward Wickman já se encontra próximo do bairro que mora, pois a cidade não fica muito longe do mesmo. Entretanto, apesar de não ser muito tarde, as ruas estão desertas. Porque, por ser um bairro de classe média alta, os moradores evitam ao máximo sair às ruas, pois o medo de serem assaltados é grande. Mesmo com uma delegacia próxima, que no entanto quase não adianta nada. Por ser um bairro muito extenso, naturalmente os poucos policiais que tem não podem estar em vários locais ao mesmo tempo. Depois de ter passado em frente da delegacia, o delegado havia percebido que Edward, o pão duro, deveria ter estado em alguma reunião. Da delegacia ao local que Edward Wickman se encontra, já foi percorrido 1 quilômetro. Quando súbito, Wickman parece ver algo no meio da rua e instintivamente ele pisa no freio. E sai às pressas do carro, ansioso para ver se aquilo é realmente o que ele supõe ser. E sua alegria é grande quando vê que é mesmo muito dinheiro que está no meio da rua. Contudo, a sua alegria não dura muito tempo, pois aparecem 3 homens. O que faz ele olhar para trás e, com uma expressão de espanto, parece conhecer alguém. Sim, é o rapaz que foi acusado injustamente por ele. O rapaz também fica surpreso por Eduardo ter cruzado seu caminho. Também feliz, pois ele ansiava encontrar Eduardo algum dia,
para se vingar de todo o mal que ele lhe proporcionou. E Eduardo, ao achar parte do dinheiro do assalto que eles perderam, contribuiu para isso. Então, sem demora, ele acerta um soco em Eduardo, que com impacto cai no chão. Permanecendo ali por algum tempo, com a mão no lugar atingido, ele está atordoado. E sem dar muita trégua, um outro homem acerta um chute no rosto de Eduardo Wickman. O impacto foi tão forte que ele desmaia, revoltando assim o rapaz injustiçado, que queria agredi-lo ainda mais. Diante daquela situação, um de seus comparsas o alerta, pois a polícia a qualquer momento vai estar no encalço deles, e eles têm que fugir dali rapidamente. Então, de posse de uma faca, parece que tal comparsa tem uma ideia sádica em mente. É isso aí, pessoal. A história continua. Quem gostou e quiser ver o final, deixem o seu like e se inscrevam no canal.